Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela. Estou hoje gravando a live número 6 do livro Bom Dia Espírito Santo, que é esse aqui, ó, do Benny Hinn. Eu comecei a gravar com um propósito que mexeu no meu coração. Eu conheci esse livro através de um amigo, Christian, e ele me indicou, né? Ele comprou e me indicou, e eu fui profundamente tocada, porque eu não conhecia o Espírito Santo como ele é, na verdade, né? Eu conhecia ele de uma outra forma, achava que era um vento, algo assim muito distante, sabe, de mim. E há mais ou menos 2 meses atrás, eu fui apresentada a esse conteúdo e realmente impactou a minha vida. Então eu decidi fazer a live dos 12 livros, que é esse aqui, os 12 capítulos do livro. Todo dia eu vou gravar uma live, já tô na 6ª. E no final das 12, quem mandar um testemunho e falar, né, o que teve de experiência com esse livro, eu vou mandar o livro pra pessoa. A gente vai fazer um sorteio, tem como fazer pelo Instagram dos testemunhos. E eu vou enviar pra pessoa esse livro. E que essa pessoa que receba, passe pra frente. Passe essa mensagem pra frente, porque muitas pessoas precisam conhecer o Espírito Santo como ele realmente é. E não como um ser distante. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, Espírito Santo. E o que ele pode fazer na nossa vida, na sua vida, é transformador. Então, por esse motivo, eu estou aqui apresentando para vocês. Vou ler o livro porque eu não queria resumir o conteúdo, porque o que tem aqui é muito precioso. É uma experiência. Então, vou começar a ler agora para vocês. O capítulo 6, o título é Espírito, Alma e Corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, até ministros dedicados do Evangelho, de que o Espírito Santo não passa de uma influência ou um poder especial. Este engano é uma prioridade de Satanás, pois ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e a realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente transformada. Foi o que aconteceu com a minha. Examine a história. Todo grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito Santo. Até Martim Lutero atribuiu a grande reforma à obra do Espírito. Ele disse em Gálatas que Gálatas era o seu livro favorito da Bíblia por causa do versículo que diz: andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Está lá em Gálatas 5,16. Mas poucas pessoas sabem hoje o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em uníssono com ou ligado a, até mesmo comunhão com. É surpreendente como pessoas que cresceram numa igreja cheia do Espírito chegam a perguntar-me: devo falar com o Espírito? Era o meu caso. Fui recentemente convidada a pregar numa grande e histórica igreja pentecostal. A congregação ficou chocada quando eu disse: vocês redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram numa jaula. Expliquei então. Vocês acharam que os católicos não podiam tê-lo e que os batistas não podiam tê-lo. Mas lhe trago novidades. Ele saiu da jaula e foi para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista Metodista Unida e todas as demais. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual ficou estagnado pelo clero, que por alguma razão decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. É o que aconteceu em muitas igrejas, né? A Igreja de Jesus Cristo tem infelizmente ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de você estar lendo esse livro, porém, me informa que você tem uma necessidade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito, ter um encontro inegável com ele, mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não vem da noite para o dia. Foram necessários anos de sua orientação e ensino das Escrituras para que eu chegasse a esse ponto. E continuo aprendendo a cada dia. No caso do Benny, ele aprendia com o próprio Espírito Santo. A divindade. O que vou contar sobre a divindade deu-me uma noção completamente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um Espírito eterno, mas sem forma material. Ele, no entanto, muitas vezes se revela em forma humana e outros traços humanos. Deus Pai. O que dizer da maneira como Deus aparece frequentemente aos homens?
Quando Ezequiel teve a sua visão de Deus em 539 a.C., ele o descreveu sentado acima de uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu uma semelhança do trono, como de uma safira, como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. Em Ezequiel 1:26, na Almeida, edição revista e corrigida. Qual a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz: aprendi que Deus é Espírito. Está certo, mas Ele é o Espírito com uma forma misteriosa e não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João o descreveu no livro de Apocalipse como um reflexo brilhante das pedras preciosas. Ele disse: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra jaspe de sardônica, em Apocalipse 4, do 2 ao 3. Os profetas descreveram as feições de Deus em um grande detalhe. Isaías diz: os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como torrente que transborda. Está lá em Isaías 30, do 27 ao 28. Deus revelou o fato de que ele pode ver, mas fizeram com que parece mal aos meus olhos. Mas fizeram o que parece mal aos meus olhos. Está lá em Isaías 66, 4. Para minha surpresa, descobri que Deus é descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e um rosto. Depois do Senhor ter falado a Moisés no Monte Sinai, ele lhe deu as tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, entre aspas. Lá em Êxodo 31, 18. A seguir, o Senhor disse a Moisés: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Em Êxodo 33, 20. Ele chegou até a falar a Moisés sobre as suas costas, dizendo: quando passar a minha glória, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirado a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. No verso 22 ao 23, lá em Êxodo. Se Deus se revela apenas como um espírito invisível, como foi possível Adão e Eva ouvirem os seus passos? Quando ouviram o som dos passos do Senhor Deus, andando no jardim pela viração do dia, lá em Gênesis 3:8, tradução literal, Deus tem também um coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, lá em Gênesis 6:6. Como chama de fogo. Vamos estudar agora o Filho. Antes de Jesus vir à terra, da mesma forma que Deus Pai, ele só tinha uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E como você, ele cresceu para tornar-se homem. Se eu perguntasse entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria que era o Filho. Podemos nos identificar com Cristo, porque ele tomou a forma de um ser humano. De fato, se você não crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, será impossível para você tornar-se um cristão. Esse é o fundamento que possibilita a sua salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsêmani, antes da crucificação, ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Está lá em Marcos 14:34. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelos compridos. Na profecia do Antigo Testamento, relativa ao sofrimento do Messias, o Senhor diz: ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancaram os cabelos, no caso a barba. Em Isaías 50, versículo 6. Cristo era também um nazareno, de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, em seu corpo ressurreto, Cristo está sentado à destra do Pai. Qual a sua aparência? Em Apocalipse, João teve uma visão dele, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, como alva e como a neve. Os olhos como chama de fogo. Imagina, a gente imagina um Cristo, né? Quando ele vir, olhos de chamas de fogo, vocês imaginam. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, lá em Apocalipse 1, 13, do 14 ao 16.
Na sua cabeça havia uma coroa de ouro, em Apocalipse 14:14. E no seu manto estavam escritas as palavras Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai, mas do Filho do Homem. O seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina de Deus Pai. Uma mente própria. E o Espírito Santo? Ele também tem uma mente, uma vontade e emoções? Ele tem um corpo? Claro que sim. Esse é o assunto que a maioria dos ministros teme de discutir, mas eu experimentei a pessoa do Espírito Santo. Todos nós concordamos indiscutivelmente que ele é um espírito. Isso faz parte do seu nome. Mas e o seu interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem mente própria. Ao falar do Espírito Santo, Paulo disse: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está lá em Romanos 8:27. A mente do Espírito é distinta daquela do Pai e do Filho. Ele possui também emoções, tem sentimentos profundos que lhe permitem entristecer-se e amar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4:30. Seu coração pode comover-se e tem capacidade para expressar amor. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo afirmou: Rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Em Romanos 15:30. É possível alguém amar sem sentir alguma emoção? O que sabemos sobre a vontade do Espírito Santo? Você talvez jamais tivesse pensado na possibilidade do Espírito Santo tomar as suas próprias decisões, mas ele pode fazer isso. No entanto, as suas decisões estão sempre em harmonia com as do Pai e as do Filho. Ao falar sobre os dons espirituais, Paulo escreveu: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12:11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisão. A questão do corpo do Espírito Santo me torna perplexo. Alguém me disse recentemente: Benny, o corpo do Espírito Santo é na verdade o de uma pomba. Foi assim que ele desceu dos céus. Eu repliquei: se isso for verdade, então você deve acreditar que Jesus era um cordeirinho. Ele é apresentado desse modo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. Ele se voltou esperando ver um leão rugindo, mas em vez disso viu um cordeiro que havia sido morto. Jesus subiu aos céus com um corpo físico, com as marcas dos cravos na mão, mas o símbolo que João viu era um cordeiro. Por quê? O cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus viu o Espírito Santo imediatamente após o seu batismo. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Está lá em Mateus 3:16. Para quem está chegando aí agora, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Bom dia, Espírito Santo, tudo bem? Estou no capítulo 6 dele. O Espírito Santo pode ser visto da mesma forma que o Pai e o Filho, mas a sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelo céu dessa forma. Nem Jesus anda pelo céu com a aparência de um cordeiro. Em Apocalipse, o Espírito Santo foi também visto como 7 tochas de fogo, lá em Apocalipse 4:5. Se o Espírito veio como uma pomba em Mateus, não se esperaria que ele tivesse um corpo feito de 7 velas, ou 7 tochas de fogo. O Espírito Santo não tem a forma de 7 lâmpadas nem de pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada, esses são símbolos e não formas físicas de corpo. A Escritura me diz, porém, que o Espírito Santo pode comunicar-se, embora não tenha ouvidos nem boca. Ele pode certamente ouvir-nos e falar conosco, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Está lá em Jó 16:13. E devemos ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Está lá em Apocalipse 2:7.
Apesar de não ter olhos como os meus, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2:1. Desde que você foi criado com ouvidos, bocas e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo pudesse compreender e falar com você? Creio também que o Espírito Santo pode tornar conhecida a sua presença mediante formas corporais, mas permanece sem limitações e totalmente onipresente. A Bíblia torna isso claro quando diz: o Espírito de Deus paira por sobre as águas, em Gênesis 1:2. A Bíblia, no entanto, não me conta qual a aparência dele. Ela ensina um pouco sobre a maneira do Pai revelar-se e também dá alguma descrição de Cristo, mas detalhes sobre como o Espírito se desvenda a nós são raros nas Escrituras. Ele é algumas vezes visto, mas não ouvido. Outras vezes é ouvido, mas não visto. A qualquer momento, porém, ele pode revelar a sua presença e mensagem através de qualquer forma que vier a escolher. Então, ele que decide como ele quer se mostrar a nós, né? Como que Deus se parece às vezes? Embora eu nunca o visse aparecer de forma visível, física, creio como acontece com o Espírito Santo, que ele pode tomar a aparência que Jesus tinha na terra. De fato, muitos traços do caráter divino são mais bem conhecidos através da natureza humana, criada à imagem de Deus, em Gênesis 1:26-27, em Tiago 3:9. O livro de Hebreus fala de Cristo como sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, em Hebreus 1:3. Só posso concluir: quando vemos a Jesus, vemos também o Pai. E creio que Jesus revela ao Espírito Santo, como revela ao Pai. Olhe para Jesus e verá também ao Espírito. Algum dia, muito em breve, vou ter a ideia exatamente, e creio que você está planejando estar ali também. O Espírito Santo não é também uma brisa celestial ou uma nuvem obscura, flutuando para dentro e para fora de sua vida. Ele é Deus e reside em nós. Ele é igual ao Pai e ao Filho na Trindade. Ao escrever à igreja de Corinto, Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Em Coríntios 3:16-17. Isso é uma chave, hein? Se a gente ler esse versículo aqui umas 10 vezes, a gente entende muito bem ele. Ele está dizendo que o Espírito vive no santuário de Deus. Nós somos esse santuário. O templo e o Pai e o Espírito estão igualmente em nós. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Ele é muito mais. Ele é Deus, coigual com o Pai e Cristo. Primeiro descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os Espíritos não são onipresentes, mas o Espírito Santo é. Ele é tão real, tão vivo, tão cheio de glória em Los Angeles quanto em Leningrado. Algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Elas acham que o diabo é onipresente. Deixe-me assegurar-lhe que ele não é. Olha a outra chave aqui, hein? Muita gente acredita e dá tanto poder ao Satanás que ele não é aquilo que a gente acredita. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque os anjos não podem fazer isso. E o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel e Gabriel não são onipresentes, nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua mão destra me susterá. Está lá em Salmo 139, do 7 ao 10. Ele não é só onipresente, o Espírito Santo é onipotente, todo-poderoso. O anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Está lá em Lucas 1:33. O poder do Altíssimo fala do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo.
E Ele é onipresente, totalmente glorioso, totalmente poderoso, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é também onisciente, Ele tudo sabe. Emociono-me quando leio as palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Pense nisso, o Espírito Santo perscruta a mente de Deus. Ele descobre o que se acha nela e conta a você. Ele diz, eis o que encontrei. Como ele pode perscrutar as profundezas de Deus? Ele é onisciente. Você precisa saber mais uma coisa sobre Satanás. Ele não pode ler a sua mente, coisa que muito cristão acha, né, que pode. Os anjos não podem ler mentes e o diabo é um anjo. Se ele pudesse ler a sua mente, seria então um espírito onisciente. Mas essa posição está reservada ao Pai e ao Espírito Santo. Satanás não pode ler a sua mente. Creia nisso. Esta é uma pergunta importante que devo fazer. Se o Espírito Santo é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, devemos adorá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? Os cristãos enfrentam um grande problema ao tratar do tema da adoração ao Espírito Santo. Esse é um assunto que preferem não discutir. Se lhes perguntar por que vocês não adoram ao Espírito Santo, parece que não encontram resposta. Talvez digam algo como, bem, não se espera que façamos isso. Para ser franco, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me iludiu, como faz com muitos. Eu pensava, como posso adorá-lo? Não aprendi isso. As tradições, né? O Espírito Santo, porém, é muito mais que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e ao Filho, deve ser então adorado. Nós não adoramos ao Pai? E não adoramos ao Filho? Você pode ficar imaginando como o Espírito Santo deve ser adorado? Pense bem, como você adora a Deus Pai? Como adora a Deus Filho? Não deve haver diferença, você deve dar a Ele a sua devoção e o seu amor. A Bíblia nos diz que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é autoexistente. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Está lá em Hebreus 9,14. Quando aprendemos sobre anjos, descobrimos que eles são só presentes por causa da existência de Jesus. Mas tenho novidades para você. Deus, o Espírito Santo, pode ser mencionado como o Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Então ele é o Eu Sou. Imagina como isso é forte. Desde meu primeiro encontro com o Espírito Santo, experimentei uma realidade crescente da sua presença. Cada passagem, cada encontro e cada revelação torna meu andar no Espírito mais completo. Há pouco tempo, durante um período de estudo da palavra, eu disse à minha esposa, eu sinto a presença de Deus ao meu redor. Foi isso que me tocou naquela noite, em que eu estava procurando o sentido da palavra e sua ligação com o Espírito. Eu pensava, o que significa realmente entristecer o Espírito? O que aprendi foi que o Espírito Santo não é apenas um Espírito que pode ter forma. Ele é tão real que é possível oferecer-lhe resistência. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um vento, mas ele não é. Esse é apenas outro em uma longa lista de símbolos descritivos usados para comunicar ao Espírito. Óleo, água, uma pomba, uma nuvem, luz e inúmeros outros. Isso não significa de maneira alguma que ele se pareça com os seus símbolos. O vento é invisível aos olhos, mas você não pode resistir a ele. A palavra resistir significa opor-se. Você não pode se opor ao vento. Tente opor-se ao vento e ele simplesmente passará por você. Todavia, você pode se opor ao Espírito Santo.
você pode impedi-lo de operar. Estevão, em seu discurso no Sinédrio, citou Moisés quando disse: homens de dura cerviz e incircuncisão de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está lá em Atos 7,51. Eles se opuseram a ele, infelizmente tiveram sucesso. Lembre-se disso, você não pode resistir ao vento, ao óleo ou mesmo a uma pomba, mas simplesmente vai voando embora. Mas você pode resistir a uma pessoa, e é exatamente isso que o Espírito Santo é. A seguir, procurarei as palavras entristecer e entristecido no grego original. O termo raiz é lopa, significa sentir dor e no corpo e na mente. Ele significa sofrer angústia mental e física. O Espírito Santo é uma pessoa. Caso contrário, Paulo não teria dito: não entristeçais o Espírito de Deus, lá em Efésios 4,30. O Espírito Santo não fica apenas magoado. A mágoa opera a nível das emoções, ele se entristece, e isso é muito mais profundo. E não apenas isso, mas o Espírito pode ser apagado. A palavra significa matar. Paulo advertiu a igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19. Você não pode apagar o vento ou outros símbolos, mas pode fazer parar uma pessoa. E é justamente isso que o Espírito Santo é. Quando você tem como você fazer isso, né? Que ele está explicando aqui. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e a sua misericórdia em relação a Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles, em Isaías 6, do 3 ao 10. É difícil imaginar isso, embora seja verdade. O Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. No idioma original, contristar ou a outra palavra eu não consegui entender. Tem o sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E me chamou e me disse: eis que aqueles fazem repousar o meu Espírito. Está lá em Zacarias 6, 8. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhes que se aquiete e ele o fará, mas corre então o risco de entristecê-lo. Nas reuniões públicas, eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de alguma manifestação carnal. Em tais momentos sagrados, senti o Espírito Santo se retraindo. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, irá embora. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz que fugirá de você se resistir-lhe. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá de sua presença com o coração ferido. Quando entristecido, ele se retira mansamente. Se é apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar ou tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa, mas elas o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso, e hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia, nós o ferimos com a nossa indiferença e rebelião. Posso ouvir ainda Catherine Kuhlman chorando, agoniada em Pittsburgh. Por favor, não o entristeça, ele é tudo o que eu tenho. Então hoje, muitos cristãos, como não acreditam nele, não acreditam que ele é quem ele é, deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu por muito tempo eu não sabia nem que existia dessa forma. E eu fui apresentada a esse livro, esse conteúdo, e decidi compartilhar com vocês, porque foi algo que realmente transformou a minha vida, de entender como ele funcionava. A minha busca diária, minhas orações diárias mudaram completamente quando eu entendi isso. Porque eu ouvia falar, ouvia as pessoas ter experiência com ele, mas eu não sabia como ele era. Não tinha experiência com ele. Então a minha vida assim realmente mudou. Espero que você continue assistindo as lives, passa adiante as lives para aquelas pessoas que não conhecem. E você também, se puder, grava, fala sobre ele, compra o livro, lê o livro e passa para frente.
Seja propagador do Espírito Santo na terra, porque muitas pessoas não o conhecem. Se você leva essa mensagem para frente, muita gente, a gente não sabe o tamanho desse mover, né, que vai se tornar. As pessoas entendendo quem é o Espírito Santo. Independente da religião, ele é o Espírito Santo. Ele é o eu sou. O Deus Todo-Poderoso que está aqui na terra conosco. E está o tempo todo ao nosso lado. E a gente às vezes fica sofrendo, sem saber o que fazer, pedindo ajuda das pessoas. Pede oração para um, pede oração para o outro. E corre atrás de uma pessoa, outro que é ungido, outro que também é. Mas você tem ele do seu lado. Então fale com ele. Se você às vezes a sua fé não alcança, a fé é um dom de Deus, pede a fé. Fala, Deus, aumenta a minha fé para me entender quem é o Espírito Santo na minha vida. E começa a ouvir a voz dele. Fala, Espírito Santo, eu te desejo. Vem, Jesus, vem. Espírito Santo, vem, eu te desejo na minha vida. Pode entrar em meu coração, fazer morada no meu coração. E ele tudo fará. Já experimentei de tantos milagres. Se eu for contar aqui, é tanta coisa que o Espírito Santo já fez na minha vida. Eu não sabia que ele estava fazendo daquela forma, né? Depois eu entendi. Do que ele ensina, aqui no livro ele não vai falar desse assunto, mas fala em outros livros, sobre o poder de declarar a palavra. Quando você crê e você declara. Eu experimentei um milagre, eu falei para Deus, quando eu entendi quem eu era nessa terra, há 2 anos atrás só que eu entendi isso. E eu entendi, eu falei, eu não aceito viver menos do que aquilo que Jesus falou porque eu viveria. Porque ele falou, eu vou para meu Pai e vocês farão obras maiores. Então que obras eram essas que eu não vivia? Tudo aquilo que ele viveu, Jesus andou sobre as águas. Hoje, o andar sobre as águas, nosso, também pode acontecer. Se você crer, tudo acontece. Mas o nosso andar sobre as águas é passar por cima das provas e tribulações, confiando plenamente nele. Que ele está com você em todos os momentos. Eu li um livro, depois até quero compartilhar com vocês, chama O Louvor que Liberta. Gente, esse livro é tremendo. Nunca mais eu reclamei de nada depois que eu li esse livro. A base dele é aquela parte da Bíblia que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem os seus conselhos. Quando ele fala todas, não é uma ou outra, é todas, todas. Então assim, confia nessa palavra, tudo que está acontecendo tem um propósito debaixo do céu. Deus pega a tempestade e faz virar bonança. Deus pega aquele problema que você acha indissolúvel, falando, não tem jeito, isso aqui não tem mais jeito. Deus pega daquilo e faz virar outra coisa. Em tudo ele está trabalhando, a mão dele está trabalhando em todas as partes. Então, se você confiar nisso, quando tiver um filho doente, ou você ficar doente, e você começar a dar glória, fala, glória a Deus, eu agradeço por essa enfermidade, porque eu confio que todas as coisas cooperam para o bem. E quando você declara isso, gente, as coisas mudam de uma forma, vocês não têm noção. E eu, quando meu filho, há 2 anos atrás, a gente descobriu que ele tinha crise de epilepsia, né? Ele dava crise dormindo e acordava dando a crise. Meu esposo ficou apavorado, na época meu esposo ainda não cria tanto, né, em Deus, ele não era convertido ainda. E meu esposo ficava para morrer. E eu numa tranquilidade, que eu não sabia de onde saía, mas depois eu entendi, era de Deus. E desde quando eu descobri a enfermidade, eu comecei a falar, Deus vai curar meu filho. Eu comecei a declarar, Deus vai curar. A minha fé era pequena na época. E eu falava, Deus vai curar o meu filho. Eu dei remédio pro meu filho porque a minha irmã falou que se eu não desse, ela ia me processar. Mas eu tinha certeza que Deus ia curar. Aí eu levei, fiz os exames, eu fiz outro tratamento por 2 anos. Ele continuou tendo as crises e tudo. Só que aí eu declarava, da minha boca saía, Deus vai curar o meu filho, não é o remédio. Eu creio que Deus vai curar. E um dia ele foi no encontro, e lá no encontro ele recebeu uma oração. E o irmão me falou no final, falou, olha, Deus mandou orar pelo teu filho, e Deus curou o teu filho. Meu esposo estava lá no encontro, eu não. E aí eu falei, eu creio, irmão, porque eu já declarava aquilo. Eu perguntei meu filho, você creu? Ele falou, creio, mãe. Então pronto, já liberou a cura. E de imediato eu tirei o remédio. Meu esposo ficou apavorado, falou, como você vai tirar o remédio? Você é irresponsável. Eu falei, não, se Deus falou que ele curou. Não tem meia cura, existe a cura. E aí ficou umas 2 ou 3 semanas sem tomar remédio, até eu conseguir fazer o exame dele, né, pra confirmar a cura, que é um exame que faz neurológico, né, coloca um monte de coisinhas na cabeça. Eu levei ele pra fazer o exame e o médico duvidou que ele tinha convulsão e epilepsia. O médico falou, não, esse seu filho não tinha isso, não.
Eu falei, ele tinha, doutor, tem 2 anos que eu tô tratando ele. Eu via, eu presenciava as crises. Ele achou que eu tava alucinando, o médico. E Deus curou meu filho. Então, porque eu declarei a palavra, eu criei. A fé move o céu. A moeda de troca no céu é a fé. Então, se você não tem essa fé, tá passando por algum problema, pede a Deus a fé. E creia quem é o Espírito Santo na sua vida. Ele tá do teu lado. Se rende a Ele. Se dobre a Ele, dobre os seus joelhos e fala, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Se você está na minha vida como está escrito na palavra, a palavra ela é vida. Pede a Ele, se você não consegue ler a Bíblia, fala, Espírito Santo, leia a Bíblia comigo. Que Ele vai ler a Bíblia com você, Ele vai te ensinar a Bíblia. Porque aquela parte que fala, a letra mata e o Espírito vivifica, é porque a Bíblia, quando você lê ela com o Espírito Santo, Ele te ensina tudo. Ele te mostra coisas dentro da Bíblia que às vezes Ele mostra pra você. Ele te mostra coisas dentro da palavra que você nunca enxergou, as pessoas não enxergaram daquela forma. Então, quando você sentir dificuldade, pede pra Ele. Ele vai te ajudar. E você lê a Bíblia junto com Ele. É incrível ler a Bíblia com o Espírito Santo. Você entende tudo que você tá lendo. Eu tinha tanta dificuldade de ler a Bíblia, porque eu não conseguia entender. Eu abria, tentava e fechava a Bíblia. Abria, tentava e fechava de novo. Ficava naquela luta. E agora não. Agora eu tenho fome e sede pela palavra. Eu clamo isso todos os dias. Senhor, que a minha fome e a sede pela palavra seja maior que a fome e a sede pela comida e pela bebida. Porque é isso que eu desejo na terra. E eu desejo isso pra vocês. Então, fica até a próxima live. Quem chegar no final, nas 12, que eu for fazer, já tá na sexta hoje, eu vou sortear esse livro aqui, do Bom Dia Espírito Santo. E vou enviar para a pessoa. Tem como sortear pelo Instagram. E na última live vocês colocam os depoimentos. Quem teve experiência com o Espírito Santo, coloca lá os testemunhos, depoimentos, que eu vou sortear e vou enviar esse livro para a pessoa. Chamo no direct e envio para a pessoa, tá bom? Eu tô falando aqui de Goiânia, mas de onde for eu envio para qualquer lugar que você estiver assistindo. Fiquem com Deus. Tchau!